nós vamos entrar, né? Primeiros versículos do capítulo 17 do livro de Provérbios, o livro da sabedoria. Um grande abraço para Arthur Estevão. Bom dia, Arthur. Bom dia, Gilson Oliveira. Gilson Oliveira diz que aulas que estão sendo, realmente tem sido um tempo precioso para a minha vida também, viu? Bom dia. Consolação Belisário, bom dia. Gisele, bom dia, Gisa. Beijo para você. Gente, diz assim o livro de Provérbios, capítulo 17, verso de número 1 a verso de número 5. Eu quero que você atente bem para esses versículos. Esses versículos são bem importantes e a gente vai fazer uma pequena reflexão hoje sobre o nosso comportamento diário. Veja só, a Bíblia diz assim: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que uma casa farta de carnes cheia de contendas. É melhor a gente ter um bocado seco e ter paz do que ter uma casa cheia de carnes e ter contenda, né? O que ele quer dizer é que muitas vezes a riqueza ou o sucesso não está na quantidade de bens e riqueza, não está no acúmulo de bens, mas na paz, né, que excede todo entendimento, que a gente pode guardar no nosso coração. Versículo 2 diz: o escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte da herança. Versículo 3: o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas os corações dos homens são provados pelo Senhor. 4: o malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. E versículo 5: o que escarnece do pobre insulta ao seu Criador, o que se alegra da calamidade não ficará impune. Bom, esses são os versículos, né, descritos aqui no livro de Provérbios, capítulo 17, verso 1 a 5. Versículos esses que nós vamos servir como base hoje de uma pequena reflexão. Veja, todos nós cometemos erros. Eu acredito que você vai concordar comigo com essa afirmativa. Eu costumo dizer que na nossa trajetória terrena, né, ou nós acertamos ou nós aprendemos. Os erros sempre nos servirão de um aprendizado, né? Decisões erradas, em momentos errados, comportamentos, ações, associações, influências, tantas coisas que podem nos levar a cometer erros, né? E os erros acabam sendo realidades na nossa vida. Todos nós cometemos erro. Nós não podemos sair por aí apontando o dedo para ninguém. Nós não podemos sair por aí suspeitando de pessoas, julgando ou mesmo condenando pelos erros, uma vez que nós mesmos cometemos os nossos próprios erros. Ontem eu falava na nossa aula, dentro da matéria Ministério Prático, que a gente às vezes cita alguns tipos de comportamento como se esses comportamentos fossem um passaporte pleno e direto para o inferno. E eu fiz a seguinte suposição: se você pega uma pessoa que você julga que o comportamento possa levá-la para o inferno e colocasse ela junto com você e mais 50 pessoas e dissesse: Jesus vai chegar aqui e tornar claro a vida oculta de todos, quantos dos 50 ficariam sem passar uma vergonha diante de Jesus se ele viesse e trouxesse à luz todos os comportamentos que fazemos quando nós estamos sozinhos? Será que nós passaríamos de liso nesse exemplo? Será que se nós estivéssemos num grupo de 50 pessoas, grupo este que Jesus chegasse diante de nós e dissesse: ó, eu vou revelar agora tudo que vocês fazem sem ninguém estar olhando, será que algum de nós passaria desapercebido no meio desse grupo? Ou será que juntamente com todos os outros seríamos nós também envergonhados pelos nossos erros ocultos, pelas nossas falhas que ninguém conhece, pelos nossos comportamentos que estão realmente escondidos, né? Isso é um fato, né? Todos nós cometemos erros. Infelizmente, esses erros são impulsionados, né, pela falta de conhecimento pleno de todas as coisas. Os erros, eles são resultado direto de uma falta de conhecimento. Não possuímos o conhecimento pleno de todas as coisas, e isso nos possibilita errar inúmeras vezes, até que nós venhamos a aprender a lição, e então não erramos mais. Veja, eu vou na casa de alguém fazer uma visita, e eu não conheço o caminho, eu não sei como chegar, eu tenho talvez um endereço aqui mais ou menos, e eu vou tentar chegar. E aí eu fui a primeira vez, errei. Aí fui a segunda vez, errei. Aí fui a terceira vez, já foi mais fácil, mas eu errei de novo. Talvez na quarta vez eu acerto. Por quê? Porque pela repetição, depois do terceiro erro, eu já aprendi a lição. Eu já aprendi o caminho.
Então a falta de conhecimento é que nos leva ao erro. Mas repetidas vezes nisso, se nós buscamos o conhecimento naquela área específica, aquilo vai quebrar um ciclo vicioso e vai fazer com que nós aprendamos a lição e não voltemos a errar nas mesmas coisas. Então veja, a gente pode até errar, mas errar de novo nas mesmas coisas em todo o tempo sem mudança, isso aí já é uma falta de bom senso também, né? Na sua maioria das vezes, os erros que cometemos no nosso dia a dia são insignificantes e inofensivos. E por isso, nós não damos tanta importância assim. Cometemos erros simples, pequenos, né? Erros de cálculo de horário, de tempo, de compromisso, sei lá. A gente erra todo dia em muitas coisas. Porém, essas coisas são tão simples e pequenas que a gente não dá tanta importância assim aos erros que cometemos. Porque se tornam inofensivos, né? E aí nós não damos tanta importância assim. E é daí, desses erros constantes e pseudo-inofensivos, que surge o jargão que errar é humano. A gente diz assim, ah não, porque errar é humano. Por que a gente diz que errar é humano? Porque a gente erra tanto em tantas coisas, e coisas simples, que a gente acha que isso realmente faz parte do nosso cotidiano. De fato, eu poderia até mudar essa frase para que ela não ficasse, de fato, com um cunho antibíblico. Porque errar não é humano. Deus não nos fez para errar. Jesus era humano e não errou. Eu poderia dizer que errar é comum na jornada humana. Isso sim pode ser uma verdade prática, né? Errar se torna comum na jornada humana. Por quê? Pela falta de conhecimento do ser humano acerca de si mesmo, acerca do seu Criador, acerca do sistema do mundo à sua volta, acerca dos inimigos que enfrentamos todos os dias, acerca dos nossos potenciais e limites. Bom, a ignorância que nós carregamos em nós mesmos é que torna os erros algo tão comum na nossa jornada terrena. Então as pessoas dizem que errar é humano, mas errar na verdade não é humano num ponto de vista bíblico. Errar é comum dentro de uma perspectiva de que o ser humano passou por queda. Ele foi criado perfeito, caiu e agora está sendo redimido. Foi redimido no espírito, está sendo redimido na alma e será redimido no corpo. Então o erro passa a ser comum. Então veja, na verdade, por falta do conhecimento, errar passa a ser parte da nossa jornada. Agora, se o erro que nós cometemos traz consequências maiores, mais graves, aí logo nós buscamos uma correção por meio do conhecimento. Quando o erro ele sai dos limites da normalidade e passa a galgar status de danos, sejam eles morais, sociais, físicos, ministeriais, quaisquer que sejam. Então esse erro mais grotesco, esse erro mais abrupto vai acabar nos movendo a uma mudança mais radical. E muitas vezes esse erro pode ser a salvação da vida de alguém, porque estava viciado num ciclo sem fim, sem conseguir sair de determinadas coisas que eles mesmos se meteram. Então, falta de senso de prioridade. Não é aqui que eu estava aqui. Neste caso, o erro não aparenta ser tão humano assim, né? Aí, quando nós vemos pessoas que erraram e foram expostas em erros maiores, a gente já não fala mais que errar é humano. A gente chega a dizer que certos erros são animalescos, né? São frutos de uma ignorância sem tamanho. Mas fato é que todos nós que estamos vivendo nesse mundo, estamos suscetíveis também às mesmas armadilhas, né? Aos mesmos erros, e precisamos estar atentos. Bom, a maioria dos erros que nós cometemos no dia a dia é de fato por falta de estabelecer bem as nossas prioridades. Veja, a maioria dos erros que nós cometemos no dia a dia, durante a nossa jornada, sejam eles simples, sejam eles mais complexos, na sua grande maioria é apenas
por falta de estabelecer bem as nossas prioridades. Não somos pessoas incentivadas, não somos pessoas motivadas a estabelecer prioridades. A gente dificilmente faz planejamento. E quem não faz planejamento normalmente não conhece muito sobre prioridades. São nestas ou nas prioridades estabelecidas que nós podemos minimizar ao máximo os erros durante a jornada terrena. Falta de senso de prioridades nos faz errar mais do que o que nós imaginamos. Se nós tivermos um senso de prioridade mais aguçado, mais desenvolvido do que a normalidade, certamente nós vamos minimizar muito mais os erros que nós cometemos durante a nossa jornada. Como por exemplo, deixa eu te dar um exemplo prático aqui para você entender aonde eu quero chegar. Imagina que você vai construir a casa dos seus sonhos. Você tem o desejo de construir a casa dos seus sonhos. E a casa dos seus sonhos, você planejou ela em 4 partes. 4 partes. Fundação, que é alicerces, fundamento, terreno. Estruturas, telhado e acabamento. Então são 4 partes: fundação, estruturas, telhados e acabamentos. Bom, você estabeleceu lá e você decidiu começar a casa, porém você só tem o valor agora para construir 25% da obra. Eu não tenho como fazer mais do que 25% da obra. Veja, uma casa foi dividida em 4 partes, cada parte representa 25%. Você só tem dinheiro para bancar uma parte da obra. Eu te pergunto, você tem para fazer fundação, estruturas, telhado e acabamento. A parte que você mais gosta dessa casa é o telhado. Você está apaixonado pelo telhado. Então veja, você está amando o telhado. Você viu o projeto, o telhado é tudo que você queria na sua vida. Mas você só tem dinheiro para 25% da obra. Por qual parte você começaria essa obra? Responde para mim. Qual seria a sua prioridade nesse momento? Seria o telhado? Seria as estruturas? Seria comprar os acabamentos? Ou seria fazer a fundação? Qual seria a prioridade para você? Me conta aí, me diz uma resposta, por favor. A Vivi Calisto disse que é a fundação. Quem mais? A Si Lopes também disse que é a fundação. Perfeito? É o alicerce, a fundação. É a fundação, disse a Cris Lourenço. O Éder também concorda que é fundação e a Kelly também. Né? A Vivi Vieira também acredita que seja a fundação. Saraiva também. Aliás, a Sara Silva, perdão. O Felipe Carvalho também diz que é a fundação. E é óbvio, eu acho que já ficou bem evidente que a fundação é a prioridade. Então veja, se você sabe estabelecer bem na sua cabeça essa divisão, estabelecer essa prioridade dentro dessa metáfora tão simples, você vai entender com clareza aquilo que eu quero colocar para você no que diz respeito à vida humana, à jornada da vida humana, né? Na jornada da vida humana, construir a casa dos seus sonhos pode se tornar um pesadelo se não estabelecermos prioridade. Imagina que você decide não construir pela fundação. Ou você tira pouco valor para a fundação e depois quer construir paredes. Vai derrubar, vai cair, vai virar um pesadelo para você. No primeiro momento pode parecer bonito o que você está fazendo, pode ser exposto. Por que que normalmente as pessoas não buscam aquilo que é fundação? Porque a fundação é a parte que dá mais trabalho, é a parte que não evidencia a parte visível, porque a fundação não é vista no primeiro momento, mas é ela que sustenta todo o resto do sonho, né? Você passa em um lugar onde está sendo construído um prédio, por exemplo, eles passam a limpar o terreno e passa tempos ali, ó, só limpando e máquina passando, você não sabe o que está acontecendo. De repente, quando começa a subir paredes, numa velocidade estonteante, eles constroem um prédio. Mas para que aquele prédio fosse construído e evidenciado ali
fisicamente, primeiro foi necessário fazer uma fundação lá, que não é visível, que ninguém valoriza, que não é bonito muitas vezes, que é oculto, né? Essas fundações é que sustentam toda a parte visível. Veja, na jornada da vida também é assim. A primeira coisa que nós precisamos colocar como fundação da nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. Ele deve estar sempre no topo da minha lista de prioridades. Eu não consigo entender como é que pessoas dizem que não tem tempo de ter relacionamento com Deus. Isso só mostra que eles estão começando uma casa pelo telhado. Você não priorizar o seu relacionamento com Deus é começar uma casa pelo telhado. É ou não é, Monique? Conta pra mim aí. Então veja, começar qualquer coisa na sua vida precisa ter como base o seu relacionamento com Deus. Se você não prioriza o seu relacionamento com Deus, logo você está comprometendo todo o resto que você vai construir. Agora, o que caracteriza o seu relacionamento com Deus é o seu relacionamento com a palavra. O seu relacionamento com Deus, que é a prioridade, é o seu relacionamento com a palavra. Perceba que se você tiver um bom relacionamento com a palavra, você não vai errar. Você vai minimizar ao máximo todo o processo de crescimento durante a sua jornada terrena. Agora, por que muitos não priorizam o relacionamento com Deus? Porque normalmente ele não é visível, ele não é notório naturalmente falando. As outras coisas aparentam melhor. Eu me dedicar a um trabalho, expor, ou mesmo a um ministério, expor, isso tudo traz mais glamour. Mas o teu relacionamento com Deus é que vai sustentar toda a obra que você começar. Então essa é a primeira prioridade, né? Nosso relacionamento com Deus deve estar sempre na base das nossas prioridades. Não devemos buscar jamais qualquer coisa que fira diretamente o nosso relacionamento com Deus. Veja, eu já falei aqui algumas vezes que não existe sucesso na vida se você não tiver controle, se você não tiver domínio próprio, se você não tiver liderança sobre a sua própria vida. Já falei inúmeras vezes aqui, né? Agora, quando é que eu tenho controle sobre a minha vida? Eu passo a ter controle sobre a minha vida quando eu abro mão do controle da minha vida para o Espírito de Deus que me guia triunfantemente. É interessante, porque é exatamente quando eu perco o controle que eu passo a ter controle. Quando eu decido controlar de maneira natural os meus impulsos, eu perco o controle o rumo das coisas. Mas quando eu priorizo Deus na minha vida e reconheço que eu não sou capaz de, pelos impulsos terrenos, carnais, naturais, governar a própria vida e cedo isso ao Espírito, logo eu passo a ter controle da minha vida. Jesus disse algo interessante. Ele disse: aquele que achar a sua vida vai perder, mas aquele que decidir perder a sua vida por amor de mim, esse a achará. Veja, é necessário a gente perder o controle para o Espírito para achar o controle na vida. Isso se chama prioridade. Isso se chama você priorizar Deus, você priorizar a palavra, você priorizar o seu relacionamento com Deus. E isso é bem interessante. Veja, lá em Gênesis capítulo 6, verso 3, Gênesis 6:3, diz assim: então o Senhor disse, o meu espírito não vai mais agir no homem ou nos seres humanos por muito tempo, pois esses se tornaram carnal. Gênesis capítulo 6, verso 3, Deus afirma que o espírito dele não pode mais interagir com o homem. Qual era o objetivo do espírito interagir com o homem? O guiar, o controlar, o colocar no caminho da retidão e da justiça. Mas esse já não podia porque o homem se tornou carnal. Tornar-se carnal, né, é exatamente dar vazão aos desejos nocivos naturais e terrenos. Então ele encontra um governo terreno e perde o governo celestial. E aí Deus não pode mais o conduzi-lo em triunfo. Então veja, isso vai levar a cometer erros. Isso vai o levar a cada dia mais trazer danos para a sua própria vida, né? Então veja, nada mais é do que você andar em espírito, buscar realmente andar em espírito. Essa deve ser a nossa maior prioridade.
Em segundo lugar, depois do nosso relacionamento com Deus, nós devemos priorizar a nossa família, ou aqueles que estão no primeiro nível de relacionamento interpessoal comigo. Primeiro, a família. Então, depois de priorizar o meu relacionamento com Deus, né, cedendo o controle da minha vida ao Espírito de Deus, para que este me guie em triunfo, como disse o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, Cristo é que vive por meio de mim. Ou seja, eu abri mão do controle para que Jesus governe e viva através de mim aqui na terra, né? Após você entender isso, a segunda prioridade deve ser a sua casa, a sua família. Sempre a família, que é o reflexo do seu relacionamento com Deus. Então eu quero fixar essas duas prioridades aqui para nós hoje, que vão minimizar muitíssimo os erros que nós cometemos. Priorizem Deus, priorize a sua palavra e priorize a sua casa, a sua família, em detrimento a todas as outras coisas. Priorize Deus e priorize a família. E aí você vai estabelecer uma base sólida, forte, concreta, dinâmica, para construir sobre esta tudo o que você intentar a fazer. Então, essas são as prioridades da nossa jornada terrena. Aí, Provérbios 17:1, Provérbios capítulo 17, verso 1, o escritor diz assim: é melhor um pedaço de pão seco e ter paz do que uma casa cheia de banquetes e ter conflitos. Veja, é melhor eu ter um pouco de pão e comer em paz com a minha família, de que ter uma casa cheia de banquetes e não ter paz, viver cheios de conflitos. Muitos acreditam e até questionam, dizem: poxa, por que essa mulher está reclamando? Se eu dou a ela tudo o que ela quer, eu dou dinheiro, eu compro as coisas, eu pago as contas. Mas isso nunca vai substituir o relacionamento. Isso nunca vai substituir a prioridade do afeto, do amor, do carinho, da atenção, da convivência. Se o banquete que você coloca em casa pagando contas é a troco da convivência, é melhor comer pão, meu filho, francês, com margarina, e viver em paz, em família, em amor, do que você ter caviar na mesa comendo sozinho. Não faz sentido. A vida, ela é feita de relacionamentos. E eles devem começar com o nosso relacionamento com Deus e posteriormente com o nosso relacionamento com aqueles que estão mais próximos, que é a nossa família. Nossa família. Não é? Isso é que tem que ser. E aí nós vamos minimizar o erro sempre. Os relacionamentos são mais importantes do que as coisas. A gente precisa entender isso. E aí nós vamos ter paz. Muitos trocam as famílias pelas conquistas, os presentes pela presença. E isso certamente trará descontentamento, erros. Erros de prioridade, só erro de prioridade. É só isso. Quais são as suas prioridades? Aleluia. Precisamos priorizar Deus e, na sequência, a família. Assim nós vamos minimizar os erros frequentes da nossa jornada. 17, verso 2, diz assim: o servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai, e terá parte na herança com os filhos do seu senhor. Para aqui para você prestar atenção, porque esse versículo ele é esclarecedor para muita gente. Provérbios 17, 2. O servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai, e terá parte da herança com os filhos do seu senhor. Veja, naturalmente falando, o filho é que é herdeiro e governa sobre o escravo ou servo. O pai tem uma herança, ele é próspero, ele é rico, e ele tem um filho. E ele tem um escravo.
O filho, ele é herdeiro de todas as coisas e ele normalmente governa sobre o escravo. Só que a Bíblia diz que é melhor ser um escravo prudente do que um filho desobediente. É melhor ser um escravo prudente do que um filho desobediente. Pega isso aqui numa perspectiva divina. Você é filho. O mundo são escravos. Você é filho e o mundo é escravo. Aí a Bíblia diz que é melhor ser um servo prudente do que um filho desobediente. A minha pergunta é: por que será que algumas pessoas são ímpias e prosperam e vivem uma vida melhor do que muito crente? Por que será? Me responde aí. Porque o diabo dá? Será? Qual é a tua resposta? Eu quero ouvir a sua resposta. Por que será que alguns ímpios vivem uma vida melhor do que alguns crentes? Quem pode me responder isso? A prudência leva a ter autoridade, mesmo que seja um escravo. Bruna disse, porque são obedientes. A Cristiane disse, princípios, porque seguem princípios. Mesmo não sendo filhos, praticam princípios. Exato. Veja o que ele diz, eu vou ler de novo, você vai pegar. Ó. O servo prudente, ele é escravo, mas é prudente, ele segue, ele obedece ao Senhor, mesmo sendo escravo. Vai para o inferno? Vai, porque não é salvo, ele é escravo, ele não tem lugar permanente na casa, mas não desfruta dos benefícios. Aliás, mas desfruta dos benefícios. Ao passo que o filho tem acesso, mas é desobediente. E porque é desobediente, acaba perdendo todo o benefício da herança do pai. É isso que a Bíblia diz, que quando, mesmo salvo, algumas pessoas e alguns comportamentos levam as pessoas a não desfrutar da herança do reino de Deus. Veja a sequência, ele diz: o servo prudente passa a ter parte na herança junto com os filhos do seu senhor. Ele passa a ter parte da herança. Ele não vai ter o nome, ele não vai ser salvo, ele não está na casa, mas ele desfruta. Ele desfruta porque é prudente. Porque ele é prudente. E aí tem muito crente desobediente. Porque não estabelece prioridades. Eu vou ler de novo para que você não ache que eu estou criando algo que não existe. Eu vou ler de novo para você não achar que eu estou falando heresias. Preste atenção. O servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai. Ou seja, quem deveria estar governando era o filho, mas o escravo ímpio está governando sobre o crente. Por quê? Porque é prudente e o crente desobediente. Aí você vê o escravo desfrutando da herança que era dele e ele, como filho, não tendo direito a nada, absolutamente. Então, naturalmente, o filho é herdeiro e governa sobre o escravo ou servo. Porém, a Bíblia diz que o escravo acaba por governar sobre os filhos desobedientes, por falta de prioridade. Só prioridades. 17, verso 3, diz assim: e nesse ponto o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Os erros podem ser ignorância ou estupidez, mas apenas Deus saberá distinguir uma coisa da outra. A gente costuma dizer que coração é terra que ninguém vai. Não sei se você já ouviu essa frase. Coração é terra que ninguém vai. Não cabe a mim e a você ficar julgando o erro dos outros. Deus é que de fato julga os corações. E ele comprou toda a raça humana com o preço do sangue do seu filho. Então não somos nós que devemos julgar o servo de ninguém. Deixa Deus tratar o coração das pessoas, né? Cada um se responsabiliza. Irmãos, eu já cometi erros
Você já cometeu erros. Todos nós já cometemos erros. Mas eu garanto uma coisa para você, a maioria de nós cometemos nossos erros, mas desejamos acertar. Não somos pessoas más, não somos pessoas obstinadas. Desejamos o sucesso, desejamos o crescimento em Deus. E a cada erro cometido, uma escola, uma universidade da vida se levanta dentro de cada um de nós para aprendermos, para nos levantar, para passar por cima e principalmente para nos tornarmos professores da vida, que vão instruir a outros a não caírem nos mesmos erros. 17, verso 4. As pessoas más gostam de ouvir maldades. O mentiroso dá atenção a palavras destrutivas. Bom, quando Deus infelizmente encontra um coração com motivações escusas, quando as motivações estão erradas, acabam gerando uma sede por mais motivação errada, por mais erros. É um abismo que chama outro abismo, né? A gente precisa alinhar as nossas prioridades para minimizar os erros durante a jornada, para que a gente não venha a abrir portas que a gente não queira passar, para que a gente não possa sofrer, para que não venha a sofrer danos que a gente não queira sofrer, não é? Então que a gente possa guardar o nosso coração e as nossas motivações. Provérbios 17, verso 5, diz: quem zomba do pobre insulta o seu Criador. Quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. Veja, quem zomba do pobre insulta o seu Criador. Veja, a pobreza, ela foi uma invenção do diabo para insultar a Deus. Insultar a Deus. Se nós zombamos disso, nós estamos do lado do diabo. E erramos mais uma vez por não cooperar com o crescimento de alguém. O sábio aprende com seu erro, os inteligentes com o erro dos outros, como disse a Cristiane aí. Então, que nós estejamos atentos. Eu desafio você a fazer uma lista de prioridades, começando pela base: seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com a sua família. A vida é curta, o tempo passa rápido, e muitas vezes nem temos tempo de corrigir erros tão simples e banais que um dia cometemos. Bom dia a todos, e que a graça e a paz do Senhor Jesus reine sobre a sua vida todos os dias. Beijo no seu coração e até amanhã, em nome de Jesus. Tchau.